de limite. Você já ouviu falar de uma doença chamada gota? É quando há excesso de ácido úrico no sangue. O problema é crônico. Não tem cura, mas pode ser controlado. Os dois irmãos sofrem do mesmo mal. Gota. A doença deixa os pés inchados, as mãos sem parte dos movimentos, os cotovelos deformados. Isso sem falar que dói. É terrível, horrível. É muito ruim. É muito ruim. Parece que estão dando uma agulhada Estão constantemente. enfiando um ferro assim, quente na gente. A causa da doença é o excesso de ácido úrico no sangue. Em grande quantidade, os rins não conseguem eliminar totalmente essa substância do nosso organismo. O ácido úrico passa a se depositar então em forma de cristais nos pés, joelhos, cotovelos e nos dedos das mãos. A deformidade só acontece quando você tem crises subentrantes repetidas e que não são controladas. Quem sofre de gota deve evitar, durante as crises, carnes, peixes e frutos do mar. Alimentos ricos em proteína que se transformam em ácido úrico. Mas isso não significa que este aqui é um alimento proibido. O consumo de peixes, camarões e outras delícias do mar deve ser feito com moderação. O mesmo vale para carnes vermelhas. Bebidas alcoólicas fermentadas como o vinho e a cerveja também podem desencadear as crises, mas por um outro motivo. Quando bebemos, os rins deixam de excretar o ácido úrico para se livrar do álcool. Isso não quer dizer que se ele sofre de gota, ele não pode tomar, no fim de semana, uma latinha de cerveja. Ele pode, mas ele não pode tomar várias. A cada 10 pessoas com excesso de ácido úrico, 2 têm gota. Geralmente, homens entre 40 e 50 anos de idade, obesos e com outras doenças, como diabetes e pressão alta. Além disso, ela é hereditária. É por isso que os irmãos Fernando e Laércio desenvolveram os mesmos sintomas. Eles sabem que não tem cura, mas tem tratamento. Remédios para controlar as crises e cirurgia para minimizar as deformidades do corpo. Quanto aos hábitos alimentares, a receita médica é o equilíbrio. Fernando cortou de vez as proteínas da dieta, ficou anêmico e adoeceu. Aprendeu a lição. Não pode parar assim radicalmente. Mas eu fiz por minha conta, né? Me automediquei, me dei mal. Bom, para falar sobre o tratamento da gota, nós convidamos para participar do Rio Grande no Ar de hoje o médico reumatologista, Dr. Rafael Mendonça da Silva Schack. Doutor, bom dia. Bom dia, André. Essa pronúncia desse sobrenome não está muito certa, né? Não está perfeito. Schack, está correto. Tá certo. Doutor, é importante a gente dizer assim, a gota, ela é uma gota mesmo, pode ser uma gota como se fosse de um pedaço de sal, né? E isso machuca, dói muito, né? Dói bastante, André. Na verdade, o termo gota, ele vem de uma época bem antiga, quando se acreditava que a doença acontecia por um desequilíbrio de humores, de líquidos do organismo que gotejavam na articulação. E aí a gente herdou esse termo desde então. Mas hoje a gente sabe que ela é uma doença causada pelo excesso de ácido úrico e pelo depósito, pelo acúmulo de cristais dessa substância nas articulações. Bom, é comum principalmente no joelho, mas pode atingir outras articulações também. É verdade. As articulações mais comumente acometidas são as articulações dos membros inferiores. Dessas, a que mais se destaca é a do dedão, do primeiro dedo do pé, que é a chamada podagra. A gota ela é caracterizada por artrite. A artrite é o inchaço, a dor da articulação. Na gota, especificamente, além do inchaço e da dor, é muito comum a vermelhidão no local. Então, a descrição típica é de um senhor de 40 a 50 anos, como apareceu na reportagem, que desenvolve um quadro de dor, inchaço, vermelhidão, e isso resolve em questão de 1 a 2 semanas. Ela se apresenta a partir de qual idade, doutor? Em torno dos 40, 50 anos. E né? tem como... Cura não tem? Não é uma doença que a gente considere como curável, embora possa ser controlada. Pois é que a cura, na verdade, ela se faz durante a própria vida, né? Quer dizer, a pessoa que tenha bons hábitos durante a vida, ela já está evitando a possibilidade de ter a gota, né? Perfeito, exatamente.
Isso é muito importante. Quer dizer, e esses hábitos seriam quais? Muito Importante a gente reforçar isso para as pessoas. Bom, a gota ela se associa a algumas condições de saúde, como pressão alta, aumento de colesterol, especificamente triglicerídeos, aumento de peso em geral, doenças da tireoide, como hipotireoidismo, diabetes, enfim, uma série de condições. Também é importante a gente mencionar o uso excessivo de álcool como um dos fatores de risco determinantes para o surgimento dela. Então, se a gente consegue controlar todas essas condições que se associam, a gente espera que não haja um surgimento de gota e que ela seja mais amena ao longo da vida. E em termos de tratamento, doutor, o que a gente tem assim de mais moderno, o que as pessoas podem fazer, quem está em casa nos acompanhando, ou que não tenha condições, ou dói muito, o que pode fazer? O que o senhor pode dizer para tranquilizar essas pessoas? Sem dúvida. É importante elas saberem que os medicamentos ajudam, existem remédios usados para baixar o ácido úrico, para controlar a crise, né, que é um processo de muita dor, mas também elas devem saber que controlando a sua saúde de uma forma geral, peso, exercício físico, alimentação equilibrada, elas conseguem conviver bem com essa condição e ter uma vida, vamos dizer, saudável e normal. Qual é o primeiro sintoma, doutor? E geralmente em que idade aparece e é em homem ou mulher? A gota é muito mais comum em homens, 20 vezes mais comum em homens. 20 vezes mais comum nos homens? Nos homens. E tomam mais cerveja? Também, né? Tem esse fator. Na verdade, ela surge a partir dos 40, mais comumente 50 anos. Em geral, é um senhor que tem pressão alta, excesso de peso, diabetes, e isso todo faz um contexto para que ela apareça. Primeiro sintoma que você perguntou, artrite. Certo. Em geral, é uma crise importante de dor, vermelhidão e inchaço no pé. E isso merece atenção e deve ser consultado um médico. Eu falei da cerveja, mas na verdade qualquer tipo de bebida alcoólica em excesso acaba podendo prejudicar, né, doutor? É verdade, embora a cerveja seja mais importante que as outras. Doutor Rafael Mendonça, reumatologista, muito obrigado por sua presença aqui no Rio Grande no Ar. Obrigado. Eu que agradeço, André, é um prazer. Até logo. Tchau.